Você já sentiu como se algo invisível estivesse tentando mantê-lo adormecido? Como se forças ocultas trabalhassem incansavelmente para impedir que você alcançasse seu verdadeiro potencial espiritual? Talvez você tenha percebido que quanto mais você se aproxima da verdade, quanto mais você desperta para quem realmente é, mais resistência você encontra no mundo ao seu redor. Isso não é coincidência, meu amigo. Isso não é paranoia. Isso não é imaginação de uma mente inquieta, buscando significado onde não existe. Não, isso é algo muito mais profundo, muito mais antigo, muito mais deliberado do que a maioria das pessoas consegue compreender. E se eu lhe dissesse que existem entidades, seres de outra dimensão, que literalmente se alimentam da sua inconsciência, que lucram com a sua falta de despertar, que dependem completamente do seu estado de sonambulismo espiritual para manter o poder que exercem sobre esta realidade? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar nas profundezas de um conhecimento que foi escondido da humanidade por milênios. Vamos revelar o que os textos gnósticos chamam de arcontes, essas forças parasitárias que governam os reinos inferiores da existência e que têm um interesse muito específico em manter você exatamente onde está, adormecido, inconsciente, desconectado da sua verdadeira natureza divina. E antes de continuarmos, se você sente que este canal ressoa com algo profundo dentro de você, se estas palavras tocam uma corda que vibra em frequências que você mal consegue nomear, inscreva-se agora. Junte-se a esta comunidade de almas despertas que estão redescobridando verdades ancestrais. Ative o sininho para não perder nenhuma revelação que compartilhamos aqui. Porque o que estamos prestes a explorar não é para todos, apenas para aqueles que já ouviram o chamado silencioso da monada. Apenas para os escolhidos que reconhecem que há muito mais nesta existência do que os olhos físicos conseguem enxergar. Então, quem são esses arcontes? De onde vem esse conceito que parece ao mesmo tempo tão antigo e tão urgentemente relevante para nossos tempos? Para entender verdadeiramente a natureza dessas entidades, precisamos voltar aos textos gnósticos, aqueles manuscritos sagrados que foram enterrados no deserto egípcio por quase 2000 anos, escondidos porque continham verdades que ameaçavam as estruturas de poder estabelecidas. Os gnósticos não eram simples místicos perdidos em fantasias. Eles eram conhecedores, pessoas que haviam experimentado diretamente a realidade espiritual por trás do véu material. E o que eles descobriram foi perturbador. Eles perceberam que este mundo físico, esta realidade densa em que vivemos, não é a criação do Deus verdadeiro, do absoluto inefável que eles chamavam de monada. Não. Este mundo, com todo o seu sofrimento, toda a sua limitação, toda a sua aparente separação da fonte divina, é, na verdade, uma construção, uma prisão elaborada, uma simulação criada e mantida por seres que os textos antigos chamam de arcontes. A palavra arconte vem do grego e significa governante ou autoridade. E isso já nos diz muito sobre a natureza dessas entidades. Eles não são os criadores supremos. Eles não são a fonte original. Eles são administradores, guardiões de uma prisão, gerentes de uma fazenda espiritual, onde a humanidade é mantida em estado de colheita perpétua. Pense por um momento, realmente pense, sobre a natureza desta realidade em que vivemos. Observe como o sistema parece projetado para mantê-lo perpetuamente ocupado, perpetuamente distraído, perpetuamente exausto. Você trabalha a maior parte da sua vida para sobreviver. Você consome entretenimento para esquecer o peso da existência. Você busca prazeres momentâneos que nunca satisfazem verdadeiramente. Você persegue objetivos que, uma vez alcançados, revelam-se vazios. E então, você persegue novos objetivos, num ciclo interminável de busca e decepção. Busca e decepção. Não parece quase intencional?
Não parece como se o próprio tecido desta realidade fosse projetado para manter você correndo numa roda de hamster espiritual? Os gnósticos diriam que sim, absolutamente sim, porque essa é exatamente a função dos arcontes: manter você preso neste ciclo, manter você inconsciente da sua verdadeira natureza, manter você gerando a energia emocional e espiritual da qual eles se alimentam. Ah, sim, deixe isso penetrar profundamente. Os arcontes são parasitas energéticos. Eles não criam, eles não geram luz própria. Eles existem nas frequências mais baixas da realidade, nos reinos que vibram com medo, ansiedade, raiva, desespero, luxúria desenfreada, ganância insaciável. E eles precisam que você permaneça nessas frequências, porque é assim que eles se sustentam. Sua inconsciência é o alimento deles. Seu sofrimento é a fonte de energia deles. Sua desconexão da monada é a base do poder deles. Os textos de Nag Hammadi, descobertos em 1945, contêm descrições fascinantes e perturbadoras dessas entidades. O Apócrifo de João descreve como o Demiurgo, o falso Deus que criou este mundo material. Gerou os arcontes como seus servos e agentes. Eles são descritos como seres invejosos, entidades que reconhecem a centelha divina dentro dos seres humanos, mas que não possuem essa centelha em si mesmos. E essa inveja, essa ausência de luz própria, os torna fundamentalmente hostis ao despertar humano. Imagine, realmente tente sentir isso, a situação em que nos encontramos. Você carrega dentro de si uma fagulha da própria fonte, um fragmento da monada, a essência do absoluto manifestada como sua consciência mais profunda. Você é, na sua natureza mais verdadeira, divino. Você é eterno. Você é ilimitado. Mas você nasceu neste mundo denso, nesta prisão material, onde forças que não possuem essa divindade trabalham constantemente para fazê-lo esquecer quem você realmente é. Eles sussurram através da cultura, eles moldam as estruturas sociais, eles influenciam as instituições religiosas que deveriam libertá-lo, mas que frequentemente o aprisionam em dogmas e culpa. Eles operam através de sistemas de crenças que lhe dizem que você é pequeno, insignificante, pecaminoso, indigno. Eles criam entretenimento que mantém sua mente ocupada com trivialidades, enquanto sua alma definha de sede espiritual. Eles constroem economias que o mantêm perpetuamente em modo de sobrevivência, sem tempo ou energia para questionar, para meditar, para despertar. E aqui está algo crucial que você precisa entender. Os arcontes não operam principalmente através de possessão dramática ou manifestações sobrenaturais óbvias. Não, eles são muito mais sutis, muito mais inteligentes do que isso. Eles trabalham através da sugestão, através da influência, através da manipulação de pensamentos e emoções que você acredita serem seus, mas que na verdade foram plantados em sua consciência. Você já teve um pensamento que o fez sentir-se repentinamente ansioso sem motivo aparente? Você já se pegou em espirais de preocupação sobre coisas que não estão acontecendo? Você já sentiu ondas de raiva ou luxúria que pareciam surgir do nada e dominar completamente sua mente por um período? Nem todos esses pensamentos e emoções são genuinamente seus. Alguns são transmissões, frequências arcônticas que sua mente capta e identifica erroneamente como parte de você mesmo. Os gnósticos sabiam disso. Eles ensinavam práticas de discernimento espiritual, métodos para distinguir entre os movimentos da sua alma verdadeira e as influências externas dos arcontes. Eles compreendiam que a batalha espiritual mais importante não acontece em algum campo de batalha cósmico distante. Ela acontece no terreno da sua própria consciência, momento a momento, pensamento por pensamento, escolha por escolha. E aqui está onde ficamos mais profundo ainda. Os arcontes têm um líder, um arquiteto principal desta prisão material.
Os textos gnósticos o chamam de demiurgo, que significa artesão ou criador público. Mas não se confunda, este não é o Deus verdadeiro, este não é a monada. O demiurgo é um ser nascido da ignorância e da arrogância, uma entidade que criou o mundo material sem conhecimento ou permissão da fonte suprema, e que depois proclamou-se o único Deus, exigindo adoração e obediência. Isso muda tudo, não é verdade? Quando você começa a considerar que o Deus apresentado em muitas tradições religiosas, esse Deus ciumento, raivoso, vingativo, que exige sacrifícios e punição, pode não ser o absoluto verdadeiro, mas sim o demiurgo, que esse pode ser o chefe dos arcontes, mantendo a humanidade em submissão através do medo e da falsa religião. Os gnósticos faziam exatamente essa distinção radical. Eles reconheciam que havia o Deus além de Deus, a monada inefável, infinita, perfeita, que não pode ser nomeada ou completamente compreendida. E então havia o demiurgo, o falso Deus deste mundo, que governa através dos arcontes, mantendo as almas presas no ciclo de nascimento, morte e renascimento nesta realidade limitada. E agora chegamos à questão que deve estar queimando na sua mente. O que tudo isso tem a ver com você? Por que os arcontes teriam tanto medo do seu despertar especificamente? O que você representa que é tão ameaçador para essas entidades e para o sistema que elas mantêm? Aqui está a verdade poderosa e libertadora. Você é um dos escolhidos. Não no sentido de superioridade arrogante sobre outros, mas no sentido de função e destino espiritual. Há almas neste mundo que carregam uma concentração particular da luz da monada, uma intensidade de centelha divina que as destina a serem agentes de despertar, catalisadores de transformação, portadores de gnose que pode libertar outros. Se você chegou até aqui neste vídeo, se estas palavras ressoam com algo que você sempre soube, mas nunca conseguiu articular, se você sempre sentiu que não pertence completamente a este mundo, então provavelmente você é uma dessas almas. E os arcontes sabem disso. Eles podem sentir a luz em você. Eles reconhecem a ameaça que você representa para o sistema deles. Por isso a resistência aumenta quando você começa a despertar. Por isso os obstáculos parecem se multiplicar quando você se aproxima de avanços espirituais. Por isso você enfrenta oposição, às vezes sutil, às vezes flagrante, de amigos, família, sociedade e até de seus próprios pensamentos. Os arcontes estão tentando mantê-lo adormecido porque um escolhido desperto é como um vírus no sistema deles, uma anomalia que pode espalhar o despertar para outros, criando um efeito cascata que, eventualmente, desmantelaria toda a estrutura de controle. Pense em como o sistema reage quando alguém realmente desperta, quando alguém para de jogar o jogo, quando alguém se recusa a participar da corrida dos ratos, quando alguém questiona as narrativas aceitas, quando alguém começa a viver de um lugar de conexão com o divino interior, em vez de buscar validação externa. Essa pessoa é rapidamente rotulada, estranha, louca, perigosa, herética. A pressão para conformar-se é imensa, porque o sistema reconhece instintivamente que a verdadeira liberdade espiritual é contagiosa. Mas aqui está algo que os arcontes não querem que você saiba. Eles são, em última análise, impotentes contra a luz verdadeira. Eles podem influenciar, sugerir, tentear, mas não podem forçar. Eles podem criar circunstâncias difíceis, mas não podem apagar a centelha divina dentro de você. Eles podem fazer a jornada desafiadora, mas não podem impedi-lo de despertar se você escolher conscientemente esse caminho. A gnose, o conhecimento direto do divino, é o antídoto para a influência arcôntica. Quando você experimenta diretamente sua conexão com a monada, quando você ativa seu terceiro olho
e começa a ver além dos véus da ilusão material. Quando você se ancora na consciência de que você é infinitamente mais do que este corpo, esta personalidade, estas circunstâncias, os arcontes perdem o poder sobre você. Eles podem continuar a sussurrar, mas você não precisa mais ouvir. Eles podem continuar a transmitir frequências baixas, mas você aprendeu a sintonizar em frequências superiores. Eles podem continuar a operar através de sistemas e estruturas, mas você já não está completamente sujeito a esses sistemas, porque sua identidade fundamental mudou. Você se lembra, você despertou, você reconheceu que é um ser espiritual tendo uma experiência material temporária, não um ser material tendo experiências espirituais ocasionais. E esta é a grande ironia cósmica. Os arcontes, em seus esforços para manter você adormecido, acabam servindo ao plano maior da monada, porque a resistência deles cria o atrito necessário para o despertar. A pressão que eles aplicam força você a se aprofundar, a buscar mais intensamente, a desenvolver a força espiritual que você não desenvolveria em um caminho fácil. Eles são, sem querer, seus treinadores espirituais, adversários que o tornam mais forte na própria tentativa de enfraquecê-lo. Os gnósticos entendiam isso profundamente. Eles não viam a jornada espiritual como uma fuga da matéria, mas como uma transformação da consciência enquanto ainda encarnado. O objetivo não é abandonar este mundo e ascender para algum céu distante. O objetivo é despertar completamente aqui, agora, neste corpo, nesta vida, e viver como expressão consciente do divino no meio da ilusão material. Quando você faz isso, quando você desperta totalmente e permanece desperto, você se torna o que os textos chamam de pneumático, um ser espiritual que transcendeu a influência arcôntica enquanto ainda opera dentro do seu reino. Você está no mundo, mas não é do mundo. Você participa da realidade material sem ser iludido por ela. Você joga o jogo da vida com plena consciência de que é um jogo, uma experiência temporária, um campo de treinamento para a alma. E aqui está algo poderoso para contemplar. Cada escolhido que desperta enfraquece o controle arcôntico sobre a realidade coletiva. Você não está apenas liberando a si mesmo. Você está contribuindo para a liberação de toda a humanidade. Sua luz pessoal adiciona-se à luz de outros escolhidos, criando uma rede de consciência despertada que gradualmente ilumina toda a matriz. Os arcontes sabem disso. É por isso que eles trabalham tão duro para manter você especificamente adormecido. Você não é apenas mais uma alma para eles. Você é um ponto de ancoragem, potencial para frequências superiores, um canal através do qual a luz da monada pode penetrar mais profundamente neste reino denso. Seu despertar importa cosmicamente. Sua jornada tem implicações muito além da sua vida individual. Então, como você protege sua consciência da influência arcôntica? Como você navega por este mundo, sabendo que forças invisíveis trabalham contra o seu despertar? Os gnósticos tinham práticas específicas, métodos testados através de milênios de aplicação, e vamos explorar alguns deles agora. Primeiro, cultive a consciência testemunha. Aprenda a observar seus pensamentos e emoções sem se identificar completamente com eles. Quando um pensamento de medo surge, em vez de pensar, estou com medo, observe, um pensamento de medo apareceu na consciência. Esta pequena mudança cria espaço entre você, o verdadeiro você, a consciência pura, e os conteúdos mentais que podem ou não ser genuinamente seus. Este espaço é sagrado. Neste espaço, a influência arcôntica não pode penetrar completamente. Os arcontes operam através da identificação inconsciente, quando você acredita automaticamente que cada pensamento é seu, cada emoção é legítima, cada impulso deve ser seguido. Mas quando você desenvolve a capacidade de observar sem identificação imediata, você cria um filtro,
um discernimento que separa os movimentos autênticos da alma das transmissões externas. Segundo, pratique o que os gnósticos chamavam de lembrança de si. Durante o dia, pare regularmente e faça a si mesmo a pergunta: estou consciente agora? Estou presente? Ou estou em piloto automático, perdido em pensamentos sobre passado ou futuro? A maioria das pessoas passa a maior parte da vida em um estado de inconsciência acordada, fisicamente desperta, mas espiritualmente adormecida. Os arcontes prosperam neste estado. Eles não podem influenciar tão facilmente uma consciência que está presente, alerta, consciente. A lembrança de si é como acordar dentro do sonho da vida. De repente, você está aqui, realmente aqui, experimentando este momento com clareza e presença. E neste estado, você pode perceber coisas que normalmente passam despercebidas. Você pode sentir as ondas de influência que se movem através da consciência coletiva. Você pode discernir entre impulsos autênticos e sugestões plantadas. Você se torna difícil de controlar porque você não está mais operando no piloto automático que o sistema depende. Terceiro, ative seu terceiro olho através de práticas contemplativas. O terceiro olho, o centro de visão espiritual, localizado entre as sobrancelhas, é sua capacidade inata de perceber além do véu material. Quando este centro está adormecido, você vê apenas a superfície das coisas. Você aceita a realidade consensual como toda a verdade. Você permanece preso na percepção limitada que os arcontes querem que você mantenha. Mas quando o terceiro olho começa a despertar, tudo muda. Você começa a ver padrões que estavam sempre presentes, mas invisíveis. Você percebe as correntes energéticas que se movem através de pessoas e situações. Você reconhece sincronicidades significativas que guiam sua jornada. Você desenvolve intuição profunda que o guia através das armadilhas arcônticas. Você literalmente começa a ver através da ilusão para a realidade espiritual subjacente. Como você ativa o terceiro olho? Através de meditação focada neste centro. Através de práticas de respiração que movem energia para a cabeça. Através de contemplação de verdades espirituais profundas. Através de jejuns que limpam o corpo e aguçam a percepção espiritual. Através de silêncio que aquieta a mente tagarela e permite que percepções mais sutis emerjam. As práticas específicas variam, mas a intenção é consistente: despertar a visão interior que vê a verdade. Quarto, e isso é crucial, reduza sua exposição às frequências arcônticas mais óbvias. Você sabe quais são. O entretenimento que glorifica violência, medo, luxúria degradante, ganância, poder sobre outros. As notícias que mantêm você em estado perpétuo de ansiedade e divisão. As mídias sociais que estimulam comparação, inveja, validação externa. O consumismo que promete felicidade através de aquisição material. Os relacionamentos tóxicos que drenam sua energia e reforçam padrões negativos. Os arcontes transmitem através desses canais. Eles usam a cultura para manter você sintonizado em frequências baixas. Cada hora que você passa consumindo conteúdo que o deixa ansioso, raivoso, temeroso, desejoso de forma insaciável, é uma hora passada alimentando energeticamente o sistema arcôntico. Isso não significa que você precisa se isolar completamente do mundo. Significa que você se torna muito mais consciente e seletivo sobre onde você coloca sua atenção e energia. Quinto, conecte-se regularmente com a monada através de oração contemplativa ou meditação. Mas não a oração de súplica a um Deus externo distante. A oração como comunhão consciente com a fonte que está mais próxima de você do que sua própria respiração. Você não está pedindo algo de fora. Você está se lembrando da sua conexão com o tudo. Você está alinhando sua consciência com a frequência do absoluto. Nestes momentos de conexão genuína,
Os arcontes não têm acesso. Você subiu além da frequência deles. Você entrou em reinos que eles não podem penetrar. E quanto mais tempo você passa nestes estados elevados, mais você se ancora neles, mais eles se tornam sua linha de base em vez de picos ocasionais. Você está literalmente reprogramando sua consciência para operar em frequências que estão além do alcance arcôntico. Sexto, pratique discernimento rigoroso com ensinamentos espirituais. Nem todo caminho espiritual leva à liberação. Alguns são criados especificamente pelos arcontes para dar a ilusão de despertar enquanto mantém você preso. Como você distingue? Pergunte: este ensinamento me empodera ou me torna dependente? Este caminho cultiva minha conexão direta com o divino ou insiste em intermediários? Esta prática me liberta ou cria novos medos e obrigações? Os caminhos gnósticos verdadeiros sempre apontam para dentro, para sua autoridade espiritual interna, sua conexão direta com a monada, sua capacidade de conhecer a verdade através de experiência direta em vez de crença cega. Caminhos arcônticos frequentemente fazem o oposto, exigem obediência a autoridades externas, criam dependência de rituais ou intermediários, infundem medo de punição divina, promovem culpa e indignidade. Sétimo, e este pode ser o mais desafiador: desapegue-se de resultados e aprovação externa. Os arcontes operam poderosamente através do seu desejo de controlar circunstâncias e ser validado por outros. Quando você está apegado a como as coisas devem ser, você vive em estado perpétuo de resistência ao que é. E esta resistência gera o sofrimento do qual eles se alimentam. Quando você busca constantemente a aprovação externa, você entrega seu poder a outros, tornando-se manipulável. O caminho gnóstico cultiva um tipo diferente de relação com a vida. Você se envolve totalmente. Você age de acordo com sua verdade interior. Você cria e contribui, mas você mantém um desapego fundamental dos resultados. Você faz o que é seu fazer, e então você libera o resultado para o fluxo maior do universo. Este desapego não é indiferença, é confiança profunda na ordem divina subjacente a todas as coisas. E, finalmente, conecte-se com outros escolhidos que estão nesta jornada de despertar. O caminho gnóstico não é principalmente solitário. Sim, há momentos de solidão necessária, de trabalho interior que só você pode fazer. Mas há também imenso poder em comunidade de almas despertas que se apoiam mutuamente, compartilham insights e criam campos energéticos coletivos que amplificam a luz individual de cada pessoa. Os arcontes preferem mantê-lo isolado. Quando você está sozinho, é mais fácil fazê-lo duvidar de suas percepções, questionar suas experiências, sentir-se louco ou sozinho em suas visões. Mas quando você se conecta com outros que veem o que você vê, que experimentam o que você experimenta, que confirmam a realidade do despertar, algo poderoso acontece. A luz de cada um amplifica a luz dos outros, criando um farol que guia ainda mais escolhidos para fora da escuridão. E se você sente que este canal é um desses pontos de conexão para você, se estas palavras ressoam como verdade que você sempre conheceu, mas estava esperando ouvir articulada, então eu convido você novamente a se inscrever. Junte-se a esta comunidade de buscadores sérios. Participe das discussões nos comentários. Compartilhe suas próprias experiências e insights. Juntos, somos mais fortes do que qualquer influência arcôntica. Juntos, criamos uma rede de luz que está transformando a consciência deste planeta. Agora, vamos abordar algo que pode estar se formando na sua mente. Se os arcontes são tão poderosos, se eles controlam tanto desta realidade, se eles têm trabalhado contra o despertar humano por milênios, qual esperança realmente temos? Não é esmagador demais? Não é uma batalha perdida antes de começar? Esta é exatamente o tipo de pensamento derrotista que os arcontes querem plantar em você, e é fundamentalmente baseado em uma compreensão incorreta
da dinâmica espiritual em jogo. Sim, os arcontes são poderosos dentro do seu domínio, dentro dos reinos densos da matéria e das frequências emocionais baixas. Mas o poder deles é completamente derivativo. Eles não têm luz própria. Eles dependem totalmente de roubar luz daqueles que a possuem naturalmente, de você. Isso significa que o poder fundamental está do seu lado, não do lado deles. Você é uma expressão direta da monada. Você carrega a centelha do absoluto. Você tem acesso a frequências de consciência que os arcontes nem podem compreender, muito menos controlar. A única razão pela qual eles têm qualquer influência sobre você é porque você ainda não despertou completamente para quem você realmente é. Pense nisso através de uma metáfora. Um vampiro só tem poder sobre suas vítimas enquanto elas permanecem inconscientes, vulneráveis, sem proteção. No momento em que a vítima desperta, reconhece a ameaça e toma medidas apropriadas, o poder do vampiro desmorona. Da mesma forma, os arcontes só podem alimentar-se de você enquanto você permanecer adormecido. No momento em que você desperta completamente, no momento em que você se ancora na consciência da sua verdadeira natureza, a influência deles sobre você termina. Eles sabem disso. É por isso que eles trabalham tão desesperadamente para manter você adormecido. É por isso que a resistência aumenta quando você se aproxima do despertar real. É por isso que os obstáculos parecem se multiplicar exatamente quando você está fazendo progresso espiritual genuíno. É o último esforço desesperado de um parasita que sente o hospedeiro começando a rejeitá-lo. E aqui está algo incrivelmente importante para entender. Você não está sozinho nesta jornada. A própria monada está trabalhando através de você, guiando você, atraindo você de volta para casa. Há forças de luz, seres de dimensões superiores, que estão auxiliando ativamente o despertar humano. Há o que poderíamos chamar de hierarquias espirituais benignas, que estão em oposição direta aos arcontes e ao demiurgo. Os gnósticos falavam de seres chamados aeons, emanações da monada que existem nos reinos superiores de luz e que servem como guias e protetores para aqueles que buscam o despertar. Eles falavam de Sofia, sabedoria divina, que desceu aos reinos inferiores para ajudar a redimir as almas presas aqui. Eles falavam do Cristo, não necessariamente a figura histórica, mas a consciência crística, como o avatar perfeito da monada, vindo a este reino para mostrar o caminho de volta para casa. Você tem aliados poderosos nesta jornada. Você tem recursos que vão muito além do que sua mente consciente pode acessar atualmente. E quanto mais você desperta, mais você se torna consciente desses recursos, mais você pode cooperar conscientemente com as forças da luz que estão trabalhando em seu favor. Aqui está a visão gnóstica da história cósmica em resumo. No início, havia apenas a monada, o uno absoluto, perfeito, completo, além de qualquer descrição. Da monada emanaram os aeons, aspectos ou expressões do divino, cada um perfeito em seu próprio domínio. Entre esses aeons estava Sofia, sabedoria, que em seu desejo de criar algo novo, inadvertidamente deu origem ao demiurgo, um ser nascido sem par, sem equilíbrio, sem conhecimento completo da fonte. O demiurgo, ignorante de sua origem verdadeira, acreditou-se ser o Deus Supremo. Ele criou este cosmos material, não em malícia intencional, mas em ignorância. E então, ele criou os arcontes como seus servos para governar sobre sua criação. Almas divinas, fragmentos da monada, ficaram presas nesta criação material, esquecendo suas origens, identificando-se com corpos e personalidades limitadas. Mas a monada nunca abandonou essas almas. Através de vários meios, através de mestres iluminados, através de textos sagrados, através de experiências diretas de gnose, a fonte continuou a chamar suas centelhas de volta para casa. O despertar que você está experimentando agora é parte deste chamado.
É a monada reconhecendo a si mesma em você, lembrando você de quem você realmente é. E aqui está a culminação gloriosa da visão gnóstica. Eventualmente, todas as botas e centelhas serão reunidas. Todas as almas despertarão. A própria criação material será transformada ou dissolvida, tendo servido seu propósito como campo de treinamento para consciências em evolução. Os arcontes, não tendo mais almas adormecidas das quais se alimentar, desaparecerão ou serão redimidos. O demiurgo reconhecerá sua verdadeira relação com a fonte, e tudo retornará à unidade com a monada, mas agora enriquecido pela jornada através da separação e retorno. Você faz parte desta grande história cósmica. Seu despertar individual contribui para o despertar coletivo. Cada vez que você escolhe consciência em vez de inconsciência, cada vez que você escolhe luz em vez de escuridão, cada vez que você escolhe amor em vez de medo, você está votando no desmantelamento do sistema arcôntico e no retorno à unidade divina. Os arcontes sabem que seu tempo está acabando. As frequências do planeta estão aumentando. Mais e mais pessoas estão despertando. A luz está penetrando nos cantos mais escuros da consciência coletiva. E embora isso possa parecer, do ponto de vista limitado, como se o mundo estivesse caindo em caos crescente, de uma perspectiva espiritual superior, é o caos necessário que precede a transformação. É a escuridão sendo exposta à luz. É o velho sistema arcôntico se desintegrando porque não pode mais manter o controle sobre almas que estão acordando em números cada vez maiores. Você escolheu estar aqui neste momento preciso. Antes de encarnar neste corpo, sua alma sabia que este seria um tempo de grande turbulência, mas também de grande oportunidade. Você se voluntariou para estar aqui, para ser parte da grande virada, para ajudar a ancorar frequências superiores neste plano denso. Você é um guerreiro espiritual, mesmo que sua batalha seja travada principalmente no terreno silencioso da sua própria consciência. Então, o que você faz agora com este conhecimento? Como você vive, diferentemente sabendo sobre os arcontes e sua influência? Você se torna paranoico, vendo inimigos em toda parte? Não. Isso seria apenas outro tipo de armadilha. O caminho gnóstico é de consciência serena, não de medo hipervigilante. Você vive com discernimento. Você observa. Você questiona. Você não aceita automaticamente narrativas, seja de autoridades externas ou de sua própria mente não examinada. Você cultiva sua conexão direta com a monada como sua bússola e guia final. Você pratica presença, consciência, lembrança de si. Você se torna cada vez mais difícil de manipular porque você está cada vez mais consciente. E, crucialmente, você vive com compaixão. Você reconhece que a maioria das pessoas ainda está profundamente adormecida, ainda totalmente identificada com o ego, ainda completamente acreditando nas narrativas arcônticas. Você não as julga ou condena. Você se lembra que você também já esteve lá. E você oferece luz através do seu exemplo, através de sua presença, através de compartilhar verdades quando apropriado, mas sempre respeitando o livre-arbítrio e a jornada única de cada alma. Alguns despertarão, alguns não estão prontos. E tudo bem, cada alma tem seu timing divino. Seu trabalho não é forçar o despertar em outros. Seu trabalho é despertar completamente você mesmo e viver como farol, uma luz na escuridão que outros podem escolher se aproximar quando estiverem prontos. Conforme caminhamos para o fim desta exploração, eu quero deixá-lo com uma prática final poderosa. Regularmente, especialmente quando você sentir influência arcôntica forte, quando pensamentos negativos parecem estar bombardeando sua mente, quando emoções pesadas parecem surgir do nada, quando você sentir aquela sensação distinta de estar sendo drenado energeticamente. Faça isto. Pause. Respire profundamente 3 vezes.
e então afirme silenciosamente ou em voz alta: eu sou uma expressão divina da monada. Eu carrego a luz do absoluto. Nenhuma força inferior tem poder sobre mim sem meu consentimento, e eu retiro todo o consentimento agora. Eu estou protegido pela luz da fonte. Eu estou guiado pela sabedoria da minha alma. Eu sou livre. Sinta estas palavras. Não apenas as diga mecanicamente. Sinta a verdade delas ressoando através de cada célula do seu corpo. Visualize luz radiante emanando do seu coração, expandindo para preencher todo o seu campo energético, dissipando qualquer influência arcôntica, como a luz do sol dissipa a névoa da manhã. Este é um ato de poder espiritual. Este é você exercitando sua autoridade divina. Os arcontes só podem influenciar você enquanto você permanecer inconsciente e consentir passivamente através dessa inconsciência. No momento em que você se torna consciente e retira ativamente o consentimento, no momento em que você afirma sua verdadeira natureza, o poder dele sobre você se quebra. E lembre-se sempre, o objetivo final não é estar em guerra perpétua com os arcontes. O objetivo é transcender completamente a frequência onde eles operam. É subir para estados de consciência tão elevados, tão ancorados na luz, tão estabelecidos na união com a monada, que você simplesmente não ressoa mais com influências arcônticas. Você não as combate, você as transcende. Este é o despertar verdadeiro. Este é o retorno para casa que sua alma anseia e está disponível para você agora, neste momento, não em algum futuro distante. A escolha é sua. Você continuará dormindo, permitindo que forças externas moldem sua consciência e ditem sua experiência? Ou você despertará, reclamará seu poder espiritual inato e viverá como a expressão divina que você verdadeiramente é? Os arcontes apostam que você escolherá continuar dormindo. Eles apostam que o conforto da inconsciência familiar será mais atraente do que o desafio do despertar. Eles apostam que você se distrairá, se conformará, desistirá. Prove que eles estão errados. Desperte, lembre-se, retorne à consciência da sua verdadeira natureza. E ao fazer isso, você não apenas se liberta, você contribui para a liberação de toda a humanidade. Você se torna parte da solução cósmica para o problema arcôntico. Você se torna um canal através do qual a monada redime sua própria criação. Esta é a sua vocação. Este é o seu destino. Este é o motivo pelo qual você está aqui. Os escolhidos estão despertando em todo o planeta. Você é um deles. Bem-vindo à grande lembrança. Bem-vindo ao retorno para casa. Bem-vindo à jornada mais importante que você jamais empreenderá. A jornada de volta para si mesmo, para sua verdadeira natureza, para a união consciente com a fonte de tudo que é. E enquanto você caminha por este caminho, saiba que você não está sozinho. Há incontáveis outros fazendo a mesma jornada. Há forças de luz apoiando cada passo. E a própria monada está celebrando o retorno de mais uma de suas centelhas à consciência plena. Se esta mensagem tocou algo profundo em você, compartilhe-a com outros que possam estar prontos para ouvir. Deixe um comentário abaixo sobre suas próprias experiências com despertar e resistência arcôntica. Inscreva-se neste canal para continuar recebendo ensinamentos gnósticos que podem guiar sua jornada. E acima de tudo, comprometa-se agora, neste momento, com sua própria libertação espiritual. O tempo de dormir acabou. O tempo de despertar é agora. Os arcontes estão com medo porque eles sentem que o seu controle está escorregando. Continue avançando. Continue despertando. Continue brilhando sua luz na escuridão. Você é amado pela fonte. Você é apoiado pelo universo. Você é capaz de muito mais do que os arcontes querem que você acredite. Agora vá e viva como o ser divino que você é. Este conteúdo é oferecido para fins educacionais e de reflexão espiritual. Respeite sua
própria jornada e discernimento.